tantas caras bonitas, umas mais que outras. Temos que ser sinceros naquilo que dizemos, mas há um provérbio que diz: quem vê caras não vê corações. Caras vemos, corações não sabemos. Corrijam-me os irmãos que falam espanhol. Ou se houver alguém que fala inglês, beauty is only skin deep. Qualquer coisa assim. You can't judge a book by its cover. Mas quem vê realmente o coração e quem conhece a beleza do coração é Deus. Eu gostaria de partilhar hoje, começar com um versículo que se encontra em 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. O Senhor não vê como vê o homem. Vivemos numa época obcecada por regras e normas. Há regras para conduzir, há regras para construir uma casa, há regras para abrir uma empresa. E as regras, sim, têm o seu lugar, mas o problema começa quando nós acreditamos que podemos transformar Deus num funcionário que verifica se todos os formulários estão devidamente preenchidos. Muitas pessoas imaginam que o juízo final, o feliz dia, vai ser um dia de inspeção burocrática. Pensam, será que fiz tudo certo? Será que falhei este ritual? Será que eu esqueci uma regra? Será que eu tenho pontos suficientes? Tenho a nota suficiente para passar naquele exame? Será que Deus me vai dar uma boa nota? Mas quando abrimos a palavra de Deus, vemos uma verdade surpreendente. Não é assim. Nós encontramos um Deus que vê muito mais longe do que uma inspeção burocrática. Encontramos um Deus que vê o coração. E vou contar uma história. E para esta história eu vou dar um nome a um homem. Um homem chamado Simão. Simão nasceu um dia. Ele não nasceu criminoso. Nenhuma criança nasce criminosa. Mas ao longo da vida Simão fez más escolhas. Escolheu as companhias erradas. Ele começou por cometer pequenos delitos aqui e ali. Depois vieram crimes mais graves do que os pequenos delitos. Ele mentiu, ele roubou, ele enganou as pessoas, ele fez sofrer a própria família e destruiu relacionamentos. Simão nunca quis saber de Deus. Nunca teve interesse na igreja. Nunca frequentou sequer uma igreja. Ele nunca ajudou alguém com necessidade. Pelo contrário, e todos olhavam para o Simão com desprezo. Alguém perdido. Alguém que não tinha qualquer solução. Simão era esta pessoa. Nós conhecemos algum Simão? Após anos de violência, escolhas muito mal feitas, chegou o dia em que Simão teve que ser julgado por tudo aquilo que ele fez. E no tribunal os juízes não tiveram a menor dúvida. Pena de morte. Não havia recursos, ele não podia apelar, não havia nenhuma segunda oportunidade, não havia futuro para Simão. Umas poucas horas separavam Simão da morte. E Simão tinha a certeza que o seu nome seria esquecido. Ele nunca seria convidado para dar testemunho de como ele superou uma vida de más escolhas. Ele era só mais um condenado à espera do fim. Então aconteceu algo estranho. Ele teve uma conversa
com uma pessoa. Uma única conversa. Uma conversa que não durou meses, nem semanas, nem dias. Durou um pequeno momento. Não durou uma hora. Durou um momento. E nessa conversa de 2 minutos, 3 minutos, pela primeira vez Simão olhou honestamente para a sua própria vida, reconheceu os erros, reconheceu a sua culpa e reconheceu que merecia a pena de morte que lhe havia sido imputada. Mas entregou-se completamente à misericórdia daquela pessoa que falou com ele. E minutos depois Simão morreu. Foi executado. Simão deixou um rastro de tristeza, de dor, de sofrimento. E este é o fim da história. Deixem-me fazer uma pergunta. Se fôssemos nós a decidir, se fosses tu a decidir, esse homem deveria ter uma segunda oportunidade? Esse homem deveria ser recebido por Deus? Ele deveria entrar no céu? Será que ele teve boa nota? Será que ele cumpriu todos os requisitos e preencheu todos os formulários? Depois de tudo aquilo que ele fez, chegou ao fim sem tempo para reparar qualquer dano que ele tivesse cometido às outras pessoas. Quantos de nós aqui diríamos que sim, merece? E quantos diríamos que não? Respondam para dentro. É curioso porque a maioria dos que estamos aqui sentimos desconforto com isto, porque todos nós temos um sentido de justiça. Nós gostamos de ver que as contas ficam certas. Nós gostamos de saber que a justiça foi feita. É algo que nos traz paz e satisfação, vermos que a justiça está a ser aplicada. Mas a questão é esta. Se Deus fosse capaz de ver alguma coisa que nós não conseguimos ver, se Deus conseguisse olhar para o coração naquele momento, eu vejo os rostos dos meus irmãos aqui e vejo esses rostos bonitos, alguns espelham essa felicidade, outros espelham tristeza. E isto é verdade, quando olhamos uns para os outros, nós conseguimos perceber se aquela pessoa está bem ou alguma coisa a incomoda. Mas quem vê caras não vê corações. Nós não sabemos o que está lá dentro. E não conhecemos todos esses detalhes. Deus sim. A verdade é que a história do Simão não é uma história assim tão inventada. Isto aconteceu realmente, mas o nome foi inventado. O homem de quem eu falei era o ladrão que estava ao lado de Jesus na outra cruz. Um homem que chegou ao fim sem obras para apresentar, sem tempo para corrigir o passado, sem qualquer mérito, sem qualquer medalha. E Jesus disse-lhe, Lucas 23:43, em verdade te digo, Simão, que hoje estarás comigo no paraíso. Um ladrão chegou ao céu sem currículo. Jesus está na cruz, ao seu lado está um criminoso condenado, não é um discípulo, não é um seguidor, não é um pregador, não é um exemplo moral, não tem tempo para reparar os erros que cometeu na sua vida, não pode iniciar uma nova vida, não pode sequer descer daquela cruz. Mas naquele momento olha para Jesus e diz assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu-lhe, hoje estarás comigo no paraíso. Que extraordinária demonstração de graça. Nada, exceto um coração arrependido. Era tudo aquilo que aquele homem tinha para apresentar naquele momento. Um coração arrependido. E se não estivesse arrependido, Deus iria saber.
Foi suficiente. Ele não tinha mais nada para apresentar. Ele estava semi-despido naquela cruz. A única coisa que ele tinha era um coração arrependidíssimo de uma vida sem desculpas para muitos de nós. Na parábola do filho pródigo encontramos a mesma verdade. Um filho que desperdiçou a herança, feriu o pai, destruiu a vida dele e quando regressa prepara um discurso. Ele deve estar à espera de um julgamento, deve estar à espera de um interrogatório. Ele está à espera de um juízo final. E está preocupado com os pontos, com a nota que vai ter. Mas o que é que ele faz? Ele prepara aquele discurso, vai para casa e quando tem as palavras na boca para soltar o discurso que ele tem para o pai corre para ele. O pai não quer saber dos discursos. O pai sabe que está ali um filho arrependido e abraça-o. O amor do pai era infinitamente maior do que a lista de erros que o filho tinha preparado no seu discurso. O amor do pai era infinitamente maior. Aquela listinha de erros que ele tinha para apresentar ao pai não era nada. Nada. Jesus não teve conflitos com ladrões, não teve conflitos com prostitutas, não teve conflitos com cobradores de impostos. Os maiores conflitos que Jesus teve nos seus dias foi com homens que tinham substituído Deus por regras sobre Deus, listas de regras sobre Deus. Esses são os conflitos que Jesus teve. Pessoas que conheciam os mandamentos, conheciam os rituais, conheciam as celebrações, as tradições, mas tinham perdido a compaixão, tinham perdido o amor. Só se preocupavam com as regras. Por isso, Jesus disse a estas pessoas: desprezais o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deus salva pessoas, não salva currículos. Zaqueu, pequeno como um anão, queria ver Jesus. Lembram-se do corinho? Zaqueu era um cobrador de impostos, considerado pecador público e corrupto. Bastou um encontro com Jesus e a sua vida mudou. Lucas 19, versículo 9. Hoje veio a salvação a esta casa, disse-lhe Jesus. A mulher pecadora que tinha má reputação, ela entrou na casa de Simão e chorou aos pés de Jesus. O que é que Jesus lhe disse? Lucas 7, versículos 48 a 50. Os teus pecados te são perdoados, a tua fé te salvou, vai em paz. Se isto não é conhecer corações... O centurião romano era um gentio, estava fora da aliança judaica. Demonstrou uma fé extraordinária. Mateus 8, 8. Diz somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. E Jesus admirou-se da sua fé. E o ladrão na cruz estava condenado. Saulo perseguia cristãos para os matar. Teve um encontro. Nenhum deles parecia um candidato natural à salvação. Nós, se os víssemos, diríamos: não tem hipótese, eles não vão passar no exame do dia final, não tem lá, as notas não preencheram aquilo, eles não passam.
Nós vemos caras, não vemos corações. Nós julgamos os livros pelas capas, sem ler. Deus viu algo que os homens não viam. Viu um coração disposto a mudar. Viu arrependimento, fé, humildade. E é por isso que a Bíblia afirma: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Amém. Não diz todo aquele que possuir um currículo perfeito. Não diz todo aquele que nunca falhou. Diz todo aquele. Todo aquele. Não exclui ninguém. Imagina um filho que esteve desaparecido durante 20 anos e regressa a casa, o pai corre para o abraçar e vem alguém e diz: espera, não vamos abraçar assim, vamos ver requisitos e regulamentos. O filho, quanto tempo esteve fora? O que é que fez com o dinheiro? Não vamos abraçar agora o pai assim, não pode ser. Isso somos nós que fazemos. Deus não age assim. Naquele momento o que importa não é o regulamento, é o Filho. E foi isso que Jesus revelou sobre Deus. Talvez hoje tu penses aí sentado no teu lugar: eu já falhei tantas vezes. O filho pródigo prova que não falhaste tantas vezes. Talvez também penses: eu não sou suficientemente bom. Algum dos exemplos que eu comentei aqui era bom? Saulo era bom? Aquele homem matava pessoas só porque sim, só porque eles seguiam a Jesus. Foram alcançados pela graça. A salvação não começa quando tu te tornas perfeito. A salvação começa quando o homem reconhece que precisa de Deus. E todos precisamos sempre de Deus, a todos os momentos. Enquanto houver vida, há esperança. Outro ditado. A porta da graça ficou aberta para um ladrão que estava condenado à morte. Qualquer um de nós teria fechado a porta. Mas ela continua aberta para que qualquer pessoa se possa voltar sinceramente para Cristo. E hoje Cristo continua a chamar. Ele não procura que tenhas uma vida perfeita, nem procura que tu sejas o exemplo do cumprimento das regras e das normas e dos exames e ter um 20 em todas as provas que faças. Ele procura que o teu coração seja rendido. Ele não procura um passado impecável. Ele procura um arrependimento sincero. Não procura quem sabe todas as respostas. Ele procura quem está disposto a confiar nele. O ladrão só teve umas horas. E talvez muitos de nós aqui tenhamos anos pela frente. Ou dias. Ou horas. Não sabemos. Mas a decisão é a mesma. Quer tenhamos anos, ou dias, ou horas. Cristo está de braços abertos. E Ele diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Marcos 16:16. A pergunta não é: será que Deus me pode receber? A cruz já respondeu a essa pergunta. Pode, sim, Deus pode te receber. Não tens que ter um currículo impecável. Pelo contrário. A pergunta é aquela que tens que fazer todos os dias para ti. Tu que já entregaste a tua vida e tu que ainda não entregaste a tua vida. Pergunta para ti todos os dias: estou disposto a voltar para casa? Todos nós viemos dele. Estamos dispostos a voltar para casa? A graça de Deus continua disponível para todo aquele que se arrepende e crê. Estás disposto a voltar para casa? Vamos orar.
Querido Deus e Pai, estamos aqui, em primeiro lugar, para te dar honra e glória, porque só tu a mereces. Te agradecer pela vida que nos dás a cada minuto e te pedir, Pai, que nos recebas no teu coração, que nós possamos ser os filhos que tu precisas para falar-te aos outros e os filhos que tu mereces, os filhos que são esse sal da terra, essa luz do mundo. Queremos entregar-nos derradeiramente a ti, para que tu nos uses como teus instrumentos a cada momento das nossas vidas, para que tu nos tragas a paz, a tua paz às nossas vidas e para que nós sejamos esse ponto de ancoragem, esse porto seguro para muitos outros que ainda estão perdidos. Aceita as nossas vidas, Pai, dá-nos o teu amor, perdoa as nossas faltas, perdoa-nos por sermos maus filhos em tantos momentos e continua a abençoar-nos com a tua luz e com o teu amor. Em nome de Jesus, te adoramos, te amamos e te oramos. Amém.